Lazarcast. 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 Caros ouvintes, hoje começa mais um episódio do Lazarcast, um podcast que fala sobre diversos temas, incluindo cultura, jogos, atualidades e muito mais. Eu sou a Sofia. Eu sou a Júlia. Eu sou a Brenda. Eu sou a Duda. E eu sou a Manuela. Somos alunas do 6º ano B e hoje narraremos histórias sobrenaturais. Entrevistamos algumas pessoas da escola e elas contaram para a gente casos sobrenaturais que aconteceram na vida delas. Escolhemos essa história por sermos apaixonadas por histórias de terror, principalmente a Júlia, né? A Júlia sabe um monte de histórias macabras e sabe contar com detalhes, até mesmo como fugir de situações e como sobreviver. Mas hoje começaremos com a história do Marcos, do nono B. Faz uns 2 ou 3 meses que a avó dele morreu. A casa nunca mais foi a mesma depois disso. Era como se alguma coisa tivesse ficado ali, parada, ocupando o espaço que ela deixou. Aquele dia, depois do velório, todo mundo voltou exausto. A casa estava cheia, mas ao mesmo tempo estranhamente silenciosa. Cada um se recolheu do seu jeito. Ele demorou para dormir, ficava lembrando das coisas pequenas, o jeito que ela chamava pelo nome, o barulho dos chinelos no chão, a luz da cozinha acesa de madrugada. Quando finalmente pegou no sono, já estava quase amanhecendo. Pouco tempo depois, ele acordou com sede, a garganta seca, aquele desconforto que não dá pra ignorar. Olhou o celular, 4 horas e alguma coisa, a casa inteira apagada. Levantou devagar, era como se alguma coisa estivesse ali, observando. Ele saiu do quarto e deu de cara com o corredor. E foi ali que tudo parou. No meio do caminho, perto da sala, tinha alguém. Uma silhueta parada, um vestido branco, longo, caindo reto, o cabelo, o jeito de inclinar levemente a cabeça, não precisava ver o rosto. Ele sabia. Era a avó. Na hora, o corpo travou. O coração começou a bater forte. A figura não se mexia, só estava ali. Por alguns segundos, que pareceram muito mais, ele ficou olhando, tentando entender, tentando achar alguma explicação lógica. Talvez alguém da família, talvez estivesse sonhando ainda, mas tinha um detalhe que não encaixava. A sensação era pesado, denso, real demais. O ar parecia mais frio naquele ponto do corredor. E então, do nada, ela sumiu. O corredor voltou ao normal, silencioso, vazio, como se nada tivesse acontecido. Agora vamos com a história do José do 7º A. O tio dele é caminhoneiro. Um dia, ele resolveu ir junto numa viagem, mais pela curiosidade do que qualquer outra coisa. Estrada longa, horas passando devagar, aquela sensação de estar indo para um lugar que nem parece existir, né? Já era noite, quando começaram a atravessar uma área de mata fechada. A estrada ficou deserta, sem luz, sem casa, sem movimento, só o caminhão cortando o escuro. Em certo ponto, o tio decidiu parar para descansar. Encostou o caminhão num trecho isolado, cercado por árvores altas. Não dava para ver nada além de sombra. Eles ficaram na cabine mesmo e tentaram dormir. Por um tempo, deu certo. O silêncio era quase absoluto, quebrado só pelo som do vento e da lataria do caminhão. Até que veio o primeiro impacto, uma pancada forte na lateral do caminhão. Os dois acordaram na hora. Não parecia galho, não parecia pedra pequena. Foi um golpe seco, pesado, como se alguém tivesse batido com força de propósito. Eles ficaram imóveis, tentando escutar. Segundos depois, outra batida, mais forte. Agora, não tinha dúvida. Aquilo estava vindo de fora, do lado de fora do caminhão. O tio acendeu a luz interna, olhou pelos retrovisores, tentou enxergar alguma coisa no escuro. Nada. Só a mata parada. E então, começou o choro. Outra batida. Dessa vez, ainda mais perto. O som ecoou na lataria, fazendo o caminhão tremer levemente. O choro parecia responder àquilo. Crescia, depois diminuía. Como se estivesse se movendo. Às vezes, parecia distante. Às vezes, perto demais. Ninguém teve coragem de abrir a porta. A noite passou assim, entre silêncio, batidas e aquele choro que não fazia sentido. E então, de repente, tudo parou. Só silêncio. Quando amanheceu, a luz revelou um cenário completamente normal. A mata ali, quieta, como qualquer outra. O tio desceu primeiro, olhando em volta com atenção. O garoto foi logo depois. Não tinha nada. Nenhuma marca no chão. Nenhum sinal de gente. Nenhuma trilha. Nada que explicasse alguém ali durante a noite. Só o caminhão. E o mais estranho, sem nenhuma marca das batidas. Até hoje, eles não falam muito sobre isso, mas quando o assunto volta, tem uma coisa que incomoda mais do que tudo. Se não tinha ninguém ali, quem bateu no caminhão?
Agora, para finalizar, a Laura do 7º C contou que isso aconteceu numa viagem de férias, na casa da avó. Era madrugada por volta de 3 horas da manhã, aquelas horas em que tudo fica mais silencioso do que o normal. Ela não conseguia dormir, então foi até o ponto de ônibus que ficava perto da casa. Ficou ali um tempo, sem fazer nada, só olhando a rua vazia, tentando relaxar, até que ouviu um barulho vindo da casa. No começo, ela achou que era coisa da cabeça, mas não era. Era um som estranho, como móveis sendo arrastados e alguma coisa batendo. Ela voltou rápido. Quando entrou, o clima já era diferente. Pesado, tenso, como se alguma coisa tivesse acontecido ali dentro. O tio dela já estava acordado. Ele pegou uma lanterna, claramente sem entender o que estava acontecendo, e foi até o quarto da avó. A Laura foi atrás, meio hesitando. Quando o tio abriu a porta, a cena fez os dois congelarem. A avó estava na cama, se debatendo. Mas não era um movimento normal, tipo pesadelo. Era violento, descontrolado. O corpo se contorcia de um jeito estranho, como se estivesse lutando contra alguma coisa invisível. E o pior, parecia que tinha algo apertando o pescoço dela, como se alguém estivesse enforcando. Mas não tinha ninguém ali. A avó tentava puxar o ar, os olhos arregalados e a respiração falhando, as mãos tentando afastar algo que não dava para ver. A Laura disse que ficou paralisada na porta, mas não conseguia entrar, nem sair. Então a avó começou a falar. As palavras saíam emboladas, rápidas, coisas sem sentido, misturadas, como se fossem várias vozes ao mesmo tempo. O tio entrou em desespero, sem saber o que fazer. Começou a rezar. No meio daquele caos, ele foi falando a oração, alto, firme, quase gritando. A cada palavra, a avó reagia, se contorcia mais, como se estivesse resistindo. A Laura disse que naquele momento, ela teve certeza de uma coisa. Aquilo não era só um pesadelo. A oração continuou, e aos poucos, a avó foi parando. Os movimentos diminuíram, a respiração foi voltando ao normal, o corpo relaxou, como se toda a força tivesse ido embora de uma vez. Silêncio, só o som da respiração dela. Agora fraca, mas estável. Quando tudo acalmou, eles finalmente conseguiram olhar em volta. O quarto estava todo revirado, coisas fora do lugar, como se alguém tivesse mexido em tudo às pressas. Um pano de prato enrolado de um jeito estranho, jogado num canto. Objetos que não faziam sentido nenhum estarem ali. A casa inteira parecia bagunçada demais para ter sido só um episódio na cama. Depois disso, a avó não lembra de quase nada. Disse que só teve um sonho ruim, mas a Laura insistia em uma coisa. Ela não só ouviu, ela viu. E até hoje, quando conta essa história, chama aquela noite de um nome só. A noite em que alguma coisa tomou conta da avó dela. Bom, esse episódio foi construído com parceria dos nossos colegas de escola, que nos contou suas histórias para que a gente pudesse contá-la para vocês. Ficamos por aqui. Agradecemos a todos que pararam um tempinho para ouvir essas histórias. Até mais, pessoal! Lazarcast. 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 Lazarcast.